Maridos, amai as vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeceis a vossos pais. Fazê-lo é grato diante do Senhor, pois fazê-lo. Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Podeis assentar, dando glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui, e eu quero a atenção da igreja nessa parte introdutória, estabelecendo alguns princípios fundamentais que o apóstolo São Paulo trabalhou na região de Colossos. É importante nós considerarmos o seguinte: esta carta foi escrita por Paulo para suprimir as necessidades de uma igreja que ele não havia plantado. Quem plantou esta igreja foi um de seus discípulos, que esteve com Paulo na terceira expedição missionária na cidade de Éfeso, chamado Epáfras. Foi Epáfras o pastor que plantou estas três igrejas. Uma igreja na cidade de Colossos, outra em Hierápolis e mais tarde na cidade de Laodiceia. Com o passar dos anos, a igreja de Laodiceia ganha certa preponderância e assume o lugar de sede regional em lugar da igreja de Colossos. Mas Epáfras traz para Paulo, enquanto ele está na prisão, algumas dificuldades da igreja, e Paulo escreve esta carta para que a igreja compreendesse como que se vive o evangelho do Senhor Jesus Cristo nessa epístola que é cristológica. Temos uma outra carta que é irmã, e eu faço questão de citá-la nesta oportunidade, porque nós vamos usar um texto de referência para casamento dentro da epístola de Paulo aos Efésios. Alguns estudiosos chegam até a admitir uma pequena possibilidade de que a carta aos Colossenses fosse um tratado diminutivo, uma porção menor do que Paulo teria escrito à igreja de Éfeso, porque são muito similares. No entanto, esta ideia caiu por terra porque a carta de Paulo aos Efésios, ela é eclesiológica, e a carta de Paulo aos Colossenses, ela é cristológica. Se Paulo fala aos Colossos do cabeça da igreja, Paulo fala aos Efésios do corpo da igreja. Portanto, as duas epístolas são irmãs, os assuntos são, em tese, correlatos, fazem parte do mesmo bojo doutrinário, e Paulo está orientando agora as famílias. Na semana passada, eu trouxe aqui algumas palavras muito claras sobre como deve ser o papel da mulher perante o seu esposo, perante o seu marido, e nessa oportunidade eu vou reverter o quadro, trazendo alguns papéis importantes sobre os esposos em relação às esposas, os homens em relação às mulheres, claro, falando aqui, passando por cima, porque eu trouxe algumas evidências pontuais na semana passada. Eu trouxe aqui duas verdades que eu preciso compreender com este texto: marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. E sobre esses dois princípios eu quero apenas passar com os irmãos. Primeiro, os homens têm a obrigação, é um aspecto de obrigatoriedade, amar as vossas esposas. É interessante que nós não temos uma declaração na Bíblia ordenando que mulheres amem os seus esposos. Até porque todos nós compreendemos que a mulher funciona mais ou menos como um transformador. Ela recebe 110 e devolve 220. Conforme uma mulher é amada, ela consegue devolver ao marido de forma dupla o amor que inicialmente ela recebera. Então, amar a esposa é um mandamento da parte de Deus, o que me faz aqui, pastor Efigênio, compreender que a minha tese sobre amor é uma realidade. Amor não é sentimento, amor é uma decisão. É tanto uma decisão que quando Deus ordena que homens amem, Deus está proporcionando a capacidade do homem de decidir amar as suas esposas. Todo indivíduo que pensa que amor é sentimento, ele não sustenta em nenhum casamento. Amor é uma decisão. Além de ser uma decisão, o amor precisa ser cultivado. Existem pessoas que pensam que casamento é um jardim. Casamento não é um jardim. Casamento é uma floresta bruta que Deus entrega para os envolvidos, para que eles transformem essa floresta em um jardim. Consequentemente, o amor precisa ser trabalhado dentro do coração do homem em relação à sua madame e vice-versa. Então, esta é a primeira observação. O homem precisa aprender
e amor como sendo decisão, fala de aprendizado. Eu tenho hoje já 25 anos de casado, e quando um jovem vem falar para mim que quer namorar ou casar com uma mulher, eu pergunto, me dê um motivo. Ele fala, eu amo essa pessoa. E eu pergunto, me dê um outro motivo. E o jovem fala para mim assim, pastor, o amor é o melhor dos motivos? Eu digo, é sim, se vocês soubessem o que é o amor. Mas como vocês não sabem o que é o amor, tal como eu não sei, estou descobrindo há 25 anos, eu preciso de outro motivo pelo qual você quer viver com esta pessoa o resto da sua vida. Então, amor é um mandamento da parte de Deus. Agora, na carta que é co-irmã, pastor Efigênio, presbítero Rogério, eu tenho aqui nas inscrições de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, no versículo 22 e 27, 4 pontos, pastor Valderi, que são preponderantes acerca do amor de Deus. Como o pastor Presley prega expositivamente, eu não vou ficar lá no texto. Mas lá diz o seguinte, maridos, amai a vossa mulher. Repita comigo, amor é mandamento no 3. 1, 2, 3. Amor é mandamento. Não, perfume, fala mais alto. 1, 2, 3. Amor é mandamento. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, querido Leandro, que o amor é um mandamento. É um mandamento que Deus dá para o homem. É uma questão de decisão. O homem precisa ser capaz de obedecer ao mandamento de Deus em relação a amor à esposa, como o filho do pastor Israel precisa obedecê-lo quando ele diz, larga essa colher, meu filho, larga esse controle, desce do sofá. O homem tem que ser capaz de obedecer a Deus, porque amor é um mandamento. E no 3 a igreja repete, amor é um mandamento. 1, 2, 3. Amor é um mandamento. Como também Cristo amou a igreja. O amor é incondicional. Ora, se o amor é incondicional, então não depende do que a Carol faz ao Valderi para que Valderi ame a Carol. Porque o amor de Valderi em relação a Carol está muito mais ligado à capacidade que ele tem de amar mediante o amor de Deus do que propriamente o que a Carol faz com ele. Se o amor de Cristo em relação à igreja é um amor incondicional, o amor do Presley em relação a Daniel deve ser um amor incondicional. Sim, mas é injusto, pastor. É claro que é injusto. É uma proposta de injustiça. Sim, é uma proposta de injustiça. Por isso que eu digo para vocês que todo indivíduo que casa para ser feliz, ele casa equivocadamente. A pessoa deve se casar para fazer o outro feliz. O meu objetivo não é ser feliz. A responsabilidade de fazer Presley feliz dentro do ambiente matrimonial é dessa senhorita bem aqui. Eu não tenho responsabilidade com a responsabilidade que é dela. Eu tenho responsabilidade com a minha responsabilidade. Casamentos não dão certo porque eles estão disputando responsabilidades e competências que não são suas. A minha responsabilidade é fazer minha mulher feliz. A responsabilidade da minha mulher é me fazer feliz, porque o amor, ele é incondicional. E no 3 a igreja diz amor incondicional. 1, 2, 3. E assim mesmo se entregou por ela. Amor sacrificial. Não existe qualquer possibilidade da pessoa amar sem sacrificar. Amor é sacrifício. Então, amor é tanto sacrifício, pastor Efigênio, pastor Israel. O amor do pastor Israel em relação à missionária Letícia é tão sacrificial como quem perdoa perde. Assim como perda, o aumentativo disso é perdão, e o diminutivo é perdinha, logo quem perdoa vai perder, assim quem ama vai sacrificar. Tanto é que as 4 capacidades do amor é tudo sofre, tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Quando alguém bate no gabinete pastoral para dizer para mim que está terminando um relacionamento conjugal porque não suporta, eu digo, então não é o amor que você sente, porque o amor tudo suporta. Quando alguém bate no gabinete pastoral e fala assim, eu não acredito que o meu marido ou minha mulher mude, eu falo, então não é amor que você sente, porque o amor tudo crê. Quando alguém bate na porta do meu gabinete e fala assim, eu não estou mais suportando essa espera, eu vou abandonar tudo. Eu falo, então não é sobre o amor de Deus que eu estou falando, porque o amor tudo espera. O problema é que as pessoas leem a Bíblia e compreendem aquilo que elas desejam compreender. Vida cristã não é a vida de poesias, tem flores, mas tem espinho. Mas aquele que vive para a glória de Deus, vive de acordo com a sua palavra. Repita comigo no 3, amor sacrificial. 1, 2, 3... Para santificar, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Repita comigo, este amor é zelante. A palavra é estranha, mas foi que eu coloquei aqui para tornar aplicável aquilo que eu quero dizer para você. Então, eu vou sair desse tópico porque eu quero entrar em pais e filhos aqui hoje. Mas veja que curiosidade. A primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou responsável por amar
a minha esposa. Esta ordem é de Deus, não é do homem. Eu vou repetir, essa ordem é de Deus, não é do homem. A segunda verdade é que homens precisam tratar bem as suas esposas. Olha aqui, maridos, amai as vossas esposas e não a trateis com amargura. O problema aqui, pastor David, é que o amor é abstrato. Sim, o amor é abstrato. Veja, por exemplo, a abstratividade do amor em relação a João 3,16. Porque Deus amou ao mundo. Isso é abstrato. Eu não sei se ele amou o mundo. Eu não compreendo esse amor a partir da abstratividade. Amor é abstrato. Mas quando o versículo sequencia, eu entendo que a abstratividade do amor se comprova com atitude. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. O fato de Deus doar categoriza, prova, consubstancia, amarra aquilo que ele disse no começo. Eu amo e como eu provo que eu amo, porque amor é abstrato, eu entrego. Então, quando a Bíblia fala assim, Presley, ô cabeça dura, o que foi, Senhor? Você tem que amar a sua esposa, sim, Senhor, e não a trateis com amargura. O modo como eu trato a minha mulher revela muito mais o amor que eu sinto em relação a ela do que propriamente palavras que saem da minha boca. É simples assim, a equação. Fecha, 2 mais 2 é 4. Eu não posso dizer que amo se eu não provo a abstratividade desse sentimento por meio de atitudes. Então, a coisa é amarrada na Bíblia. O problema, irmão Charles, é que nós lemos a Bíblia sem compreendermos ou compreendemos aquilo que queremos compreender. Paulo está dizendo assim, vocês entraram para a igreja agora, ó colossenses, aí da região da Frígia, da Capadócia, no Vale do Lico, vocês não conhecem nada sobre tratos conjugais dentro de casa, né? Eu vou explicar para vocês. Maridos têm que amar as suas esposas e comprovar que amam, ou seja, comprovar o sentimento por meio de palavras. Você pode dizer glória a Deus, igreja? Isso aqui é um culto pentecostal, meu irmão. Aqui a presença do Espírito Santo está aqui. Então, os homens precisam tratar bem as suas esposas. Quem pode glorificar a Deus? Aí eu coloquei uma frase aqui, que é até poemática, né? Qualquer submissão ou sujeição que uma esposa devotada pudesse dar a seu marido seria mais do que recompensada e justificada por um amor como esse. Porque esse tipo de homem, esse tipo de ser, esse tipo de ET, porque o homem que cumpre isso, ele é um ET. Ele é de outro lugar do mundo, ele veio do céu. Aí não tem dificuldade para a mulher se submeter à missão da casa. E Deus dá a missão da casa para o homem. E quando o homem, ele substitui o seu papel com o da mulher, e a mulher substitui o dela com o do homem, essa relação se torna monstrificada. Tudo é um processo muito bem fundamentado e estabelecido pela palavra de Deus. A mulher que tem um homem desse aqui, um homem de valor dentro de casa, com mais facilidade, pastor Valderi, ela vai se submeter à proposta da casa, à proposta da missão do lar, que foi entregue por Deus ao seu marido, e ela é um Etzer Knegidô, alguém que se opõe para o bem, que é o original da palavra, uma auxiliadora, uma correspondente a ele. Agora é engraçado, pastor Efigênio, que o homem foi feito do barro, logo a matéria-prima do homem é o barro, mas a matéria-prima da mulher é o osso. Por isso que mulheres geralmente são mais fortes. Tem mulher que é até forte demais, meu gosto, mas tem mulher que é forte mesmo. A matéria-prima dela é osso. Por isso que quando o bicho velho Adão olha para aquela mulher nua, eu fico pensando se Adão fosse brasileiro e olhasse para uma mulher nua pela primeira vez. Porque até então ele só via girafa, leão, cobra, o diabo a quatro. Aí de repente ele olha para a versão dele mesmo no feminino. Uma mulher muito bonita, muito bem esculpida, pintada, desenhada pelo dedo de Deus. Se ele fosse um brasileiro, o que ele elogiaria na mulher? O cabelo? Deixa eu ficar quieto aqui, que vocês sabem para onde eu quero ir. O que eu quero dizer para você é que Adão olha e fala assim, essa mulher é um osso. Ele está dizendo assim, essa mulher faz parte da minha estrutura. O verdadeiro homem é o homem que reconhece na mulher que tem a estrutura que Deus te deu. Diga glória a Deus. Esses homens velhos lá, brocheiro, que fica brigando com a mulher o tempo todo, eles estão destruindo a estrutura que Deus entregou para eles. Deixa eu dizer para ti aqui, a tua esposa é a sua estrutura, e a sua casa só fica de pé com essa estrutura muito bem firmada. Por isso que o homem tem que zelar da mulher que tem, porque ela é a estrutura de Deus para ele. Aliviei para as mulheres agora, né? Pode sair já, não pode?
Pode sair já, sai, pastor, que é melhor. Então vamos para frente. Diga glória. Foi bom, tá certo, né? Equilibrou, glória a Deus. Diga graças a Deus. A irmã Mônica não sabe, mas o irmão é porque na semana passada, né? Vamos ler a palavra de Deus. Filhos, em tudo, repita comigo, é só vocês, santos, querubins da igreja. Repita comigo, só quem é filho e não tem filho. Cadê o Isaac? Você tem que ir para lá, rapaz. Repita comigo, só vocês alto, filhos. Não. Repita, filhos. Você não falou não, Cauã? Não tem condição de vocês ter essa voz fraca desse tanto. Vamos de novo, filhos. Aí. Em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. 4 verdades. Agora você segura aí e ora para mim sair disso aqui. Número 1, quem obedece aos pais agrada a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Kathleen, por que você não está aqui também? Para falar alto aqui, para me ouvir sua voz. Olha aqui, repita comigo. Quem ali é a Amanda, é? Amanda, minha filha. Olha, ali tá do lado do Celso aí, né, Celso? É só abaixa a cabeça, Celso. O resto eu resolvo por aqui. Repita comigo. Quem obedece, agrada a Deus. Tá aí, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Quem obedece garante a posteridade e vida longa. Está lá no livro de Velevo Shammot, capítulo 20, versículo 12, Êxodo, capítulo 20. É o primeiro mandamento que Deus deu a Moisés com promessa. Viver longamente, de forma longívima, viver muito tempo, está atrelado à capacidade que o filho tem de obedecer aos pais. O filho precisa aprender a obedecer aos pais. O pai diz para, o filho para. O pai diz anda, o filho anda. O filho precisa ter capacidade de obedecer aos pais. Agora, quando Leonardo, filho de Leonardo, um dos copastores da igreja, você obedece teu pai e tua mãe, você agrada a Deus. Quando você desobedece, você não desagrada a Deus, você agrada ao capeta. Pense em proporção, perfume de Cristo. Porque fica assim muito romântico eu dizer assim, você está desagradando o Senhor. Como se assim, o Senhor necessitasse do agrado. Deus não tem nenhuma necessidade de se sentir bem porque eu obedeço meu pai e minha mãe. A questão não é eu desagradar a Deus quando eu desobedeço meu pai e minha mãe. A questão é que eu estou agradando o capeta. Eu estou agradando o diabo. Porque se eu agrado a Deus fazendo o bem, eu desagrado a Deus fazendo o mal e, por consequência, eu agrado Satanás. Esse é o problema que essa geração tem que entender, de filhos dentro da igreja, que quando ela obedece a pai e a mãe, ela agrada a Deus. E quando ela desobedece pai e mãe, ela agrada ao diabo. O problema não é você desagradar a Deus, porque Deus te perdoa, Deus é longânimo, Deus é benigno. O problema é que na reação reversa, você ao desagradar seu pai a Deus, desobedecendo seu pai, você agrada o diabo. O diabo fica feliz quando o pai diz, cala, e o menino fala. Quando o pai fala, fica em silêncio, e ele continua falando, você está enaltecendo o poder do diabo sobre a sua vida. E outra coisa, se obediência a pais garante a posteridade e a longevidade, irmão Charles, a desobediência aos pais é a sacramentação da ruína. É o filho dizendo assim, eu não quero viver muito tempo e eu não quero viver com saúde. Como que eu provo que eu não quero viver muito tempo e nem com saúde? Desobedecendo aos meus pais. Então quem obedece agrada a Deus, é a primeira verdade. Segunda verdade, todo filho tem que aprender a ouvir não. Filho tem que... irmãos, olha aqui, eu não sou um bom pai. Eu sou honesto em dizer para vocês uma coisa. Eu sou honesto em dizer que eu tenho profundas dificuldades. Na verdade, nenhum de vocês aqui estão prontos, nem para o casamento e nem para ser pai.
São 2 universidades que vocês se matriculam e nunca formam. Ninguém forma na paternidade. Eu não sou o pai perfeito. Mas eu tenho certezas absolutas que a partir daquilo que eu faço e daquilo que eu falo em casa, meus filhos não têm exemplo para destoarem. Embora que eu não possa garantir a fidedignidade dos meus filhos. Isso está muito mais ligado à individualidade deles. Mas o pai tem que ser exemplo, porque 1 grama de exemplo pesa mais do que 1 tonelada de palavras. Agora, filhos têm que aprender a ouvir não. Você, quando aprende a ouvir não, 2 coisas você mostra. Primeiro, mostra que você tem e respeita limites. O que é o não para o Lorenzo? É a oportunidade que ele tem de se ver a si mesmo respeitando os limites. Quais limites, pastor? Aqueles que são impostos pelo Júlio e pela Patrícia dentro de casa. Aqueles que são impostos pelo professor e pelo diretor na escola. Aqueles que são impostos pelo patrão e pelo gerente na empresa. Aqueles que são impostos pelos líderes de departamento na igreja. Agora o filho não consegue obedecer o pai quando ele diz, não, como que ele vai obedecer a igreja? Por isso que eu tenho dito aqui, pastor Efigênio, que a igreja não tem qualquer responsabilidade no processo educacional de uma criança. A igreja complementa, ajuda, consubstancia. Isso é papel de pai. É o pai que vai dizer não. O filho tem que conhecer os limites que ele pode atuar. E outra coisa, burrego igual esses aqui, é uma linguagem, para quem está me estranhando, uma linguagem mais nordestina. É um caboclo velho bruto, caboclo igual o Leonardo, igual o Lorenzo, igual esse aqui, o filho da Adriana, ou esse filho meu aqui, não adianta mais. Esses limites têm que ser estabelecidos, sabe quando, pastor Efigênio? Entre os 3 e os 7 anos de idade. É quando a criança tem os seus... Porque na mentalidade de uma criança que é muito bem educada, do 3º ao 7º ano de idade, uma criança que é muito bem educada, ela sabe que os limites fundamentais são estabelecidos pelo pai. Até porque a criança faz diferenciação social a partir da figura paterna com 6 meses de idade. Então a criança tem o pai e tem a mãe como referência. Se a criança tem o pai e a mãe por referência, a referência que ela precisa para entender o que é limite vem do pai e vem da mãe. A partir da referência que ele tem dentro de casa, ele respeita o professor na escola, ele respeita diretor, respeita patrão. Porque, irmãos, eu já contei para vocês o dia que eu apanhei com 3 varas lá em Jaraguá, Goiás. Eu fui para a escola doidinho para faltar aula. Eu saí atrasado e eu fui andando igual a tartaruga. Aí eu nem vi se o portão estava fechado, porque eu sabia que se o vigia me visse com o meu irmão Caleb, ele falava, entra meus filhos, entra, porque meu pai e minha mãe eram conhecidos na cidade, e eu não era esse tipo de menino de ser traquinar na escola. E aí, tá fechado o portão, vamos voltar. Voltei para casa. Quando foi de tarde, naquela época, a professora só era uma, não era esse tanto, passou na loja. Mas, pastor Ricardo, seu filho não foi para... Foi, mas estava fechado o portão. Para o Presley, fechado o portão para o Presley e para o Caleb? Não, Ricardo. Se ele chega lá 10 para 5, o porteiro abre. A gente sabe quem são seus filhos. Menino. Cheguei em casa, meu pai, filho, vai no coreto, pega 3 varas. Quebrou todas elas do meu bumbum. Ficou todo enzebrado. Quem estabelece isso é quem? São os pais. Não pode nem falar isso, que eles vão me cortar aqui depois na coisa. Não pode mais falar essas coisas, não. O que eu estou querendo dizer para você? Bicha, sai daqui, varejeira. O que você tem que entender, vocês aqui? Vocês têm que aprender a ouvir não. Porque ao vocês aprenderem a ouvir não, mostra para a sociedade que vocês... Olha, vocês aqui, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? No dia que o patrão de vocês der uma ordem e vocês rejeitá-la frontalmente, vocês vão provar para eles, sem eles conhecerem a vocês, que dentro de casa vocês são demônios. Horríveis. Monstros. Que irritam seus pais, irritam as suas mães. Eu estou sendo duro com vocês para transmitir-lhes essas verdades que são fatídicas. Agora, quando um patrão chama um funcionário, ele até erra porque vocês podem errar. Viu, Mateus, você pode errar lá com a Daniela. Esse aqui, quando for trabalhar, está trabalhando, Leozinho? Onde? Contigo. E aí, Léo, agora como é que faz? Você é pai? Fica mais difícil, né? Se você falar para ele pegar um prego e ele não pregar, você me fala. Eu não vou resolver nada, porque pastor não resolve mais nada hoje. Pastor não está resolvendo nem dentro de casa mesmo. É luta. Mas pelo menos eu vou dizer para ele, meu filho, você tem que dar exemplo. Você está ouvindo, Leozinho? Você está ouvindo? Quando vocês obedecem, quando vocês trabalham, patrão, errei nisso aqui, me ajuda. Até a resposta do jovem cristão é diferente.
É quando ele é diferente. Então vocês vão aprender limites quando vocês aprendem a escutar não. Segunda coisa, te mantém na posição que vocês são. Quando eu digo para minha filha não, ela veio agora de cá para cá, minha filha é assim, veio discutindo com o Isaac um assunto. Sempre tem discussões com o Isaac, e o Isaac sempre tem discussões com a Débora. Aí eu falei assim para ele, assim, se eu fosse vocês, eu quietava, porque o negócio hoje lá vai ser um assunto mais tratável. E outra coisa, eu preciso de sossego na minha cabeça. Aí eles quietaram. Quando vocês quietam, quando o Leonardo fala, Leonardo, meu filho, quando o Lourenço escuta do pai, meu filho, e eles quietam, vocês estão reafirmando diante do vosso pai a posição que vocês têm. 2 pontos, a de filhos. Diga graças a Deus. O fogo vai acabando, né? Mas é assim mesmo. Terceira verdade, sejam humildes e obedientes, vocês jovens. Você não sabe de tudo, pelo contrário, vocês não sabem absolutamente de nada. Se você não for o Isaac, claro, que entende tudo, de acasalamento de muriçoca, entroncamento de navios, mas vocês não sabem de nada. Não, se o Isaac soubesse a Bíblia, ele saberia muito mais do que eu. Aí, claro, ele disse. Porque do resto, tudo ele sabe mais do que eu. Então, sejam humildes e obedientes. Vocês não sabem de tudo. Vocês não conhecem nada da vida. Vocês não pagam talão de água, de luz das casas de vocês. Vocês não sabem o que é pôr uma comida dentro de casa. Vocês não sabem o preço que o seu pai, que sua mãe. Eles estão fazendo uma conta aí que um filho chega a custar R$1 milhão até chegar a 18 anos de idade. Vocês custam muito financeiramente. E não é financeiramente que vocês põem fardo. Olha aqui para mim. Não é financeiramente que vocês põem fardo em vossos pais. Não é. O fardo que vocês colocam sobre eles quando vocês não são filhos à luz da palavra de Deus é um fardo psicobiosocial. Os vossos pais, por conta de vocês, não dormem. Os vossos pais, por conta de vocês, se preocupam. Os vossos pais, por conta de vocês, arrastam diante de Deus em orações e lágrimas. Os vossos pais, por conta de vocês, dariam a própria vida. E vocês não querem entender isso. Sabe quando que um filho vai valorizar o valor de um pai? No dia que ele for o pai de um filho que é desobediente. Deixa eu dizer para você uma coisa, Débora, minha filha, para você, Lourenço, para vocês, filhos aqui desta igreja. Vocês terão exatamente os mesmos filhos que vocês são. Vocês definem quais filhos vocês desejam ter, porque quem planta amor colhe amor, quem planta paz colhe paz, quem planta graça colhe graça, quem planta colhe na presença. A igreja pode dizer glória a Deus. Em quarto lugar e último, e aqui eu vou entrar nos pais aqui um pouquinho, antes de entrar nos pais, acostume-se com disciplinas. E disciplina hoje aqui, que fique claro pela internet, não estou falando de surrar criança, não estou falando de palmatória. Embora que lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. A repreensão mostra amor. Toda criança abandonada à própria sorte envergonha os pais, especificamente a mãe. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 17: corrige o teu filho e te darás descanso, darás delícias à tua alma. Mas o filho é que é o corrigido, mas a alma que descansa é a alma do pai. Ele se descansa até, meu querido irmão em Cristo, Efigênio, da responsabilidade que ele tinha de educar. Às vezes a criança desmandou para um outro caminho, mas ele tem a alma descansada, porque ele carrega a verdade de que o que ele pode fazer, ele fez. E eu não estou falando de castigar, de bater, de espancar. Outra coisa, não belisque seu filho, não dê pescotapa, não dê tapa, não agrida seu filho com socos. Não faça isso é crime, é pecado contra o Senhor Deus. Se você for fazer o uso de repreensão, faça por meio de disciplina. Hoje um filho prefere levar umas cinturadas nas nádegas do que você arrancar o celular dele. Arranca o celular desse menino, deixa ele espernear para você ver que ele está dopado e viciado.
que você está construindo hoje um problema que amanhã vai se evidenciar. Já tem clínicas de recuperação para gente viciada em celular. Quanto tempo a sua criança fica sem pegar no celular, sem jogar no celular? Hoje a média é que crianças com 7 anos de idade estão acessando o conteúdo pornográfico, que atua no lobo central do cérebro, o mesmo lugar onde atua crack e cocaína, gerando dependência e escravidão. Mas pelo poder do nome de Jesus, a nossa casa vai ser reestruturada para a glória. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Vocês jovens, acostumem-se com disciplinas. Se não quiserem, prefiro obedecer. Eu não quero ser disciplinado, então obedeça. O problema de vocês todos na igreja é que não leem a Bíblia. E quando leem, não compreendem corretamente. É uma desculpa, às vezes, olha, você tem lá, a partir de 932 a.C., no governo de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, a ruptura institucional com Jeroboão, filho de Nebate. A partir daí, você tem todos os profetas da Bíblia. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos eles na proposta de repreender para forçar a obediência. Como eles não foram forçados a obedecer por meio da repreensão, levaram disciplina. A disciplina para o reino do norte em 722, por Tiglat-Pileser III, Sargão II, Senaqueribe. A disciplina para os filhos do reino do sul, que é Judá e Benjamim, por Nabucodonosor e Nabucodonosor. 606, 597, 586. Se eles tivessem escutado as repreensões proféticas que Deus levantara séculos antes, eles não teriam experimentado a palmatória que experimentaram. Vocês não querem ser disciplinados, então obedeçam aos vossos pais. Vocês precisam fazer o que é preciso. Jovens, parem de viver pelo prazer. Parem de fazer o que vocês gostam. Façam aquilo que é necessário. Busquem a Deus e nada, absolutamente nada, pode remover vocês da posição que Deus entregou. Fujam dos namoros descontrolados, das paixões lascivas, da sacanagem. Saiam destas nojeiras o quanto antes. Venham para a presença de Deus e não busquem nada a não ser a glória do Senhor. Sejam homens e mulheres que transformem essa sociedade, que transformem a escola, que transformem o país. Do jeito que Deus fez com homens grandes, Deus pode fazer com cada um de vocês. Diga graças a Deus. Agora, antes de vocês, eu vou dar uma colher de chá, porque eu vou fazer um argumento assim, igual fiz, pastor Efigênio, na reunião de ministério. Se a proposta é que os filhos obedeçam aos pais, o que os pais podem fazer para facilitar a obediência? Porque assim, se é meu dever amar minha esposa, preste atenção, o que minha esposa deve fazer para que facilite o meu amor em relação a ela? Porque tem mulher que sabe que tem homem que sabe que tem a ordem de amar a esposa, a mulher sabe disso e aproveita. E é a pior de todas as mulheres dentro de casa. Porque o marido é cristão e ela abusa. Então, a mulher que deseja ter o amor do marido, por mais que esse amor está ligado e atrelado a ele, não a ela, ela pode pavimentar este amor. Então, o que os pais podem fazer para pavimentar a obediência que os vossos filhos precisam lhe dar? Precisa me dar. O que eu posso fazer como pai para que os meus filhos me obedeçam mais facilmente? São 8 lições, e aqui eu termino. Primeiro, quando esse filho não recebe estímulo,
o filho só é repreendido, só criticado, só maltratado. Não tem palavra de elogio. A mãe não elogia. E outra, mães, você que não elogia a sua filha, você está correndo um grande risco. Pais, você que não elogia os vossos filhos, você está correndo o risco de que estes filhos procurem fora de casa o elogio que não tem em casa. Uma filha que recebe elogio dos pais, ela não vai ter dificuldade de desvencilhar do elogio do vagabundo, porque ela sabe dentro de si, papai me elogia. Agora, ela nunca ouve um elogio dentro de casa, ela nunca ouve uma palavra de apoio dentro de casa, ela só ouve crítica. Aí vem um marmanjo lá fora, que quer aproveitar da ingenuidade da moça, e aí, pastor Luiz, ele joga na orelha dela uma palavra que ela nunca escutou dentro de casa. Ela não é protegida, ela não está emocionalmente protegida, ela não sabe nem o que é elogio. Então, como que um pai pode favorecer um filho para que ele obedeça melhor, quando esse filho não é apenas criticado? O filho precisa receber estímulos. Pais que desmotivam atitudes destroem expectativas. O filho tem a atitude de fazer uma coisa. Por exemplo, a filha vai tentar fazer algo e o pai vê que ela fez errado, o pai critica sem considerar a iniciativa. Quando você quebra iniciativas, você sacrifica resultados. Em segundo lugar, quando usa palavras ásperas ou agressões físicas, seja firme. O pai tem que ser firme. Pai é pai, mãe é mãe. Pai tem que ser firme, mãe tem que ser firme, mas ele não pode ser agressivo, ele não pode usar palavras ásperas, e é algo que é complicado de você compreender, porque todos nós temos dificuldades em lidar, porque tem filho que tira o juízo do pai. Ele tira tanto o juízo do pai que o pai se entrega a si próprio, por causa da desobediência sórdida e gananciosa da criança. O pai vai à loucura. Então, o pai tem que ter equilíbrio para que o equilíbrio do pai em relação ao filho possa ser amanhã o equilíbrio do filho em relação ao pai. Em terceiro lugar, não só criar com a ideia de nutrir e de alimentar, mas estabelecer vínculos emocionais, vínculos emocionalmente construídos. Eu vou dizer para vocês, pais, nenhum pai muda o comportamento de um filho se primeiro ele não ganhar o coração dele. Por isso que os filhos têm a confiança de tributar a vida toda à amiga de escola, mas não fala do primeiro beijo que teve com a mãe ou com o pai. De sexualidade, então, pais se assentarem para falar sobre sexualidade, sobre ejaculação noturna, sobre menstruação nas meninas. E eu vou ser claro aqui, até antiético com as palavras, para você entender. É a hora que o pai tem que começar a falar sobre sexualidade. As estatísticas dizem que 82,5% das crianças escutam falar sobre sexualidade na escola. E a escola não aborda o assunto de sexualidade no sentido de privar o jovem do ato. A escola aborda o assunto sexualidade para privar no ato de doenças transmissíveis. Aí o pai fecha a boca, porque ele é santo, ele é o arcanjo da igreja, ele não fala sobre esses temas com o filho. Aí o filho vai lá na escola, começa a observar assuntos, vão para o recreio, tudo acontece em proporção. Você viu lá como é que usa o preservativo? Você viu lá como é que faz isso? Nossa, hoje tem até uma pílula anticoncepcional do dia seguinte. E quando Beth Friedan, Simone de Beauvoir estabeleceram princípios feministas na década de 70 e de 60, só no primeiro ano, quando a pílula anticoncepcional foi desenvolvida, 450 mil abortos foram realizados nos Estados Unidos. Nesse tempo, porque as pessoas começam a lidar com a realidade de que é a mesma realidade romana. Nos dias de Plínio, governador na época de Trajano, um soldado mandou uma carta para sua esposa dizendo o seguinte: se for menina, o filho joga fora, se for homem, cuida. Isso era normal naquela época. Eram princípios que eram muito bem estabelecidos. Sabe quem começou a adotar as pessoas? Tanto é que Tácito, historiador romano que rejeitava cristãos, disse assim: está difícil contrariar os cristãos e fazer as pessoas rejeitarem eles, porque eles não somente cuidam dos órfãos deles, mas também cuidam dos nossos órfãos. O cristianismo sempre foi diferente.
Ele sempre estabeleceu princípios diferentes. Então o pai tem que falar com o filho assuntos sensíveis, para que a filha não tenha que falar do primeiro beijo que deu na escola com outro amigo, porque aí ele começa em proporção. E você já foi para a cama? Ele tocou no seu seio, vou falar. Ele tocou nos seus seios, ele tocou no seu bumbum, ele fez isso, ele fez aquilo. De repente a criança começa a confabular na sua cabeça uma realidade sobre sexualidade totalmente fantasiosa, porque a realidade que ele deveria escutar deveria tê-lo feito da boca do pai. Agora está escutando sobre sexualidade da boca da mãe. Miles Cruz disse o seguinte: eu gosto de garotos sexys, também gosto de garotas sexys, desde que seja maior de 18 anos, não esteja envolvido com animal e que haja consentimento mútuo. É movimento, menino. Movimento, parece um congresso na igreja. Meu Deus do céu. Eu estava falando de quê, Fugênio? Pois é, o sexo. Aí ela falou que ela não posso nem falar aquelas coisas. Transmite mais flexibilidade. Tanto é que ela disse o seguinte, e esses jovens sabem quem é essa menina. Vocês pais não sabem, vocês são santos. Vocês são tudo querubins, vocês não sabem dessas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós e da sua igreja. Ela disse: eu não importo que o meu parceiro se identifique como menina ou como menino. Aí você é um pai, você é uma mãe, e você deixa que os amigos dos seus filhos tenham a maior liberdade para tratar assuntos tão importantes. Porque você se acovardou, você calou quando você deveria ser um pai, uma mãe na vida de seus filhos. E eles estão partilhando com outros, e outra. A pessoa, se ela for heterossexual, ela pode caminhar a sua sexualidade para quaisquer níveis sociais. Não foi essa a proposta de Beth Friedan? De Simone de Beauvoir, esposa de Sartre? Que o homem não nasce homem, nem a mulher nasce mulher? Que ela desenvolve a sua sexualidade a partir das experiências cotidianas? Não foi essa a proposta deles? Aí nós temos um monte de pessoas que constroem a sua vida de formação psicossexual e psicobiosocial, que são duas coisas diferentes, a partir das experiências, dos relatos de alguém que impôs e a pessoa aprendeu. Os pais precisam ter normas e regras claras. Filhos precisam saber o que pode e o que não pode. Quando o filho, presbítero Leonardo, fica no campo de que você não sabe se você disse sim ou não, ele não sabe que ordem seguir. Por isso que quando o Leonardo dá para um dos seus filhos a ordem e a esposa quebra, ela desmancha a autoridade sua diante deles. E quando a sua esposa dá uma ordem para o Leonardo ou para a Vitória e você quebra, você desmancha a autoridade dela diante deles. E quando pais desmancham autoridades uns dos outros dentro de casa, o filho fica habituado a sempre recorrer para quebrar a autoridade e ordens que recebeu lá fora. Só que chega na rua, ele recebe uma ordem, ele quebra, ele é expulso da escola. Porque a escola não é seu pai nem sua mãe. As pessoas não têm que suportar lá fora o que seu pai e sua mãe suportam dentro de casa. Aí de repente você começa a somatizar outros problemas. Porque eu sou rejeitado, porque ali não me aceita. Quando na verdade o que faltou para você foi criação. Pais precisam saber o que é peraltice, porque tem filho que é peralta. O que é um peralta, um filho peralta? Tem filho que é mais espontâneo, mais... eles chamam custoso, não vou dizer custoso, mais vivos, mais hiperativos. Mas o pai tem que saber o que é hiperatividade, o que é rebeldia. O pai tem que saber, não, minha filha, isso aí é rebeldia. Não, isso aqui é porque meu filho é hiperativo. Não, isso aqui é porque meu filho está rebelde. Você consegue ver a rebeldia na peraltice quando princípios são violados em função da espontaneidade da criança. Não, porque mas quebrou o princípio, então é rebeldia. Meu filho, isso não pode.
Filho, isso não pode, isso é errado. Por isso que meu pai fazia, eu devolvia a moeda que eu achava na rua, lá onde eu achei. Isso é uma coisa que vem de berço. Se você não estabelecer isso aí muito cedo no coração de uma criança, agora está aqui, esses meninos aqui, ó, todos, meus filhos também estão no meio, já são adultos. Aquilo que o presbítero Leonardo não conseguiu passar para os filhos, a vida vai passar. Esse aqui mesmo. Pegou um mototáxi. Eu já disse aqui para vocês. Vocês lembram da história? Eu vou contar de novo, rapidinho. Pegou um mototáxi com não sei quantos anos você tinha, Isaac? Hã? Tamanho do Cauã. Não, é tamanho do Cauã, é igual o Cauã. Aí chegou lá em casa, pai, paga lá para mim. Eu estava comendo na mesa, o vice-pastor lá do campo que eu presidia. Pai, paga lá para mim. Eu, pagar o quê? Paga o mototáxi. E eu lá fora, buzinando o mototáxi. Pé, buzinando. Aí o pastor, não vou citar o nome dele, porque eles assistem, falou, pastor, você não vai pagar não? Eu falei assim, eu não. Eu ia pagar. Vocês estão ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Aí eu ia pagar, eu não sou idiota. Eu ia pagar. Deixei lá fora buzinando. E aí ele começou a ficar desesperado, o Isaac. Vai, pai, você não vou, não mandei você pegar a mototáxi. Ah, pai, estava quente. Eu falei, vieste de a pé. Foi só essa vez. O pastor que estava comigo falou assim, pastor Presley, tá bom, depois de uns 15 minutos. E eu ainda ia pagar um mototáxi para ele vir de novo, meio-dia, cobrar ele, lá na porta de casa. Aí eu acabei que eu paguei, falei, Deus abençoe, meu irmão, vai-te embora. O homem tem que aprender estas coisas. Se ele pegou a bicicleta do Mateus, eu vou falar aqui agora, pela primeira vez. Quebrou o raio da sua bicicleta. Você lembra dessa história? Onde você vai, minha filha? É problema? O fogão está funcionando? Movimento. Isso aí tudo é um caldo aí. Eu estou terminando, os visitantes estão escandalizados, não tem nada não. Quebrou, o meu sogro estava aqui, Belé, lá na mesa. O Milton já viu o bravo. Você já viu, não já, Milton, o bravo? É agonia, não é? É, agonia. Aí ele ligou para o Mateus, você lembra, né, filhão? Você lembra? Você não é doido? Aí ele ligou para o Mateus. Mateus, sua bicicleta estava estragada, né? Que só foi sentar em cima e eu quebrei. Quebrou o raio. Aí eu já... Irmão, a fome cortou na hora. Diga graças a Deus. Eu falei, o que é, Isaac? Como é que é? Pai, porque quebrou o raio, a bicicleta dele estava estragada. Eu falei, não interessa, quebrou na sua mão? Já dei assim. Aí o Belé, rapaz, você já viu o brabo, né, Milton? Pastor, ele chamou de pastor, o meu sogro. Pastor, é porque a bicicleta estava ruim. Eu falei, cala a boca, Belé. Na hora, meu sogro, deixa eu educar o meu filho. Você vai pagar raio por raio. Menino, eu acabei de a comida. Eu larguei a comida. Você já viu o bravo, não já, Milton? Você já viu o bravo? Eu larguei a comida. Você lembra? Eu abri o porta-mala do carro, eu peguei a bicicleta dele aqui, joguei dentro, falei, Daniele, vem aqui, a minha mulher. Pegue esse menino meu, que saiu das minhas entranhas, e leva ele para pagar essa bicicleta agora. Ele vai pagar raio por raio. Assim ele fez, assim ele consertou, o menino voltou com a bicicleta, a igreja diga graças a Deus. Hoje eu estava fechando um contrato lá em São Paulo, com relação aos meus cursos, aí o negócio mandou lá uns contratos para mim, eu falei, esse contrato aí para mim, não falo nada. Eu só te der uma palavra, falo mais do que esse papel, mas você me dá esse papel que eu assino. E assinei o papel. Deixa eu dizer para você uma coisa, são valores que nós temos que passar para os nossos filhos agora, quando ainda dá tempo, para que eles possam levantar a cabeça, peitar a vida lá fora, saber que a vida não é igual dentro de casa, e que você pai e você mãe vai ter uma casa abençoada, filhos abençoados, uma igreja abençoada, uma família abençoada, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Meu Deus, querido Deus.